Olá, queridos alunos do 7º ano. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje vamos abordar sobre alguns costumes e tradições do Brasil. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Bem, a aula é 189 e o nosso conteúdo é Elementos do Folclore Brasileiro. Vocês, por acaso, têm alguma superstição? Alguém tem medo de gato preto e passar por debaixo de uma escada? Será se alguém não gosta de passar? Eu particularmente não gosto. E algum de vocês, será que já foram a um casamento e quando a noiva joga o buquê, aquelas mulheres que solteira correm, porque segundo a tradição, quem pegar o buquê primeiro é a primeira a casar-se, não é isso? E algum de vocês já participaram de alguma dança no colégio, alguma dança de quadrilha, ou dança do boi-bumbá, da ciranda? Tenho certeza que alguns de vocês gostam de dançar e já participaram dessas brincadeiras. E aquelas brincadeiras de criança, de pega-pega, pula corda, esconde-esconde, bolinha de gude e papagaio, que é conhecida no Brasil de pipa. Quando eu passo pelas ruas, principalmente domingo, eu vejo vários homens saltando papagaio nas ruas, né? Que até desde a criança até hoje eles continuam pegando. E vocês sabem o que significa tudo isso que eu falei? Tudo isso faz parte do nosso folclore, que são as tradições, não é isso? Tradições que são passadas de geração em geração. Então, o que vem ser o folclore? O folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural baseada nas tradições de um grupo ou de indivíduos que expressa sua identidade cultural e social, além de costumes e valores que se transmitem oralmente, passando de geração para geração. Então, todo o folclore, todas essas tradições que eu falei para vocês, tudo isso é passado de geração em geração. Geralmente, as avós passam para as mães para os filhos para o neto, então vai assim. Então, em todas essas tradições, alguns estudiosos fizeram uma viagem, principalmente Mário de Andrade, Câmara Cascudo, fizeram um estudo sobre essas tradições. Então, essas tradições fazem parte do nosso folclore brasileiro. Então, o que vem ser o nosso folclore? Ele é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional e conta com atributos das culturas portuguesas, africana e indígena. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração em geração. Então, o nosso povo, ele é formado, principalmente, ele teve influência de 3 povos. Ou seja, no nosso Brasil, sempre viveram os indígenas, não é isso? Então, lá em 1500, chegaram aqui os portugueses, que imporam a sua cultura. Então, eles chegaram todas com as suas tradições, com a sua música, com a sua religião, com seus costumes, não é isso? E os indígenas já tinham todas essas tradições, as suas músicas, a sua pintura corporal, as suas danças, então a sua religião. Depois também eles trouxeram os africanos, principalmente do Gongo e da Angola. E aqui também eles chegaram com todas as suas tradições, de suas músicas, das suas danças, do seu gingado, das suas comidas. Então, tudo isso se transformou o quê? Na nossa cultura, nas nossas tradições. Então, o nosso folclore popular ele sofreu influência desses 3 povos. Então, tudo isso ele foi passado de geração em geração. Então, o que vem ser o folclore? É o conjunto, né, das tradições, dos costumes que eles são passados de geração em geração. Geralmente, a avó passa para a mãe passa para os filhos e os netos, e assim por diante, até os dias de hoje. E também existem várias lendas, eu tenho certeza que vocês conhecem as lendas aqui do Amazonas. Quem nunca ouviu falar da Iara?
Tenho certeza que vocês já ouviram. Então vamos relembrar o que vem ser a lenda, algumas lendas brasileiras, e vamos primeiro contar, né, para vocês o que vem ser a lenda da Yara, que eu tenho certeza que cada um de vocês conhece. E cada região do Brasil, eles contam de uma forma diferente também. Algumas iaras, elas são representadas também de cabelos, uns cabelos louros, outros ruivos. Então, cada região tem a sua maneira diferente. Isso porque esses costumes são passados de geração em geração. Então, vamos à lenda da Yara. Bem, a Yara, também conhecida como Mãe d'Água, é uma sereia, ou seja, possui dorso de mulher e cauda de peixe, como vocês estão vendo na imagem. Tal qual em outras lendas de sereias, é muito bela e seu canto atrai os homens a fim de assassiná-los. E vamos chamar aqui na nossa sala de aula a nossa Yara. Olha só que interessante, nossa Yara aqui tem a sua característica própria, né? Então, segundo a lenda, a Yara, ela era uma indígena muito bonita. E o pajé, o seu pai, ele vivia elogiando a beleza da sua filha, da Yara. E a Yara tinha 2 irmãos, só que os irmãos tinham muito ciúme da Yara. Isso porque o pai agradava mais a filha, sempre estava elogiando. Um certo dia, quando eles estavam na floresta, esses 2 irmãos planejaram matar a Yara. Só que a Yara era uma guerreira e ela sabia lutar muito. E o que aconteceu? Para se defender, ela acabou matando os irmãos. Então, quando o pajé viu aquilo, ele ficou tão triste com isso e resolveu o quê? Castigar a sua filha Yara. Então, ele jogou a Yara no rio para castigar, né? Então, segundo a lenda, a lua com seus encantos transformou a Yara numa sereia. Que a sereia, ela também tem a função de proteger os rios. Então, geralmente, quando a Yara está nas pedras, das praias, dos rios, ela tem um canto muito bonito que ela encanta os marinheiros, os homens que estão passando. E geralmente eles ficam tão fascinados com aquele canto que acabam pulando no rio e acabam morrendo afogados. Então, essa é uma versão da nossa Yara, né, da nossa lenda que é a Amazônia, e ela é contada também em várias partes do Brasil. Nós também temos uma outra lenda que é chamada o Curupira, que eu tenho certeza que também vocês já ouviram falar e já conhecem essa história. O Curupira, ele é um protetor implacável da fauna e da flora que persegue e mata todos que agride. Surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás, como vocês podem ver aí na imagem. E aqui vocês podem ver o nosso Curupira aqui. Um detalhe muito importante, olha os pés dele virados para trás, o cabelo dele é cor de fogo. Mas por que, professora, ele tem um pé virado para trás? Bem, segundo a lenda, lá quando os portugueses chegou aqui, através dos jesuítas, ele contava essa história, né, para os indígenas. E também ele tem várias versões. Alguns falavam que ele é em forma de demônio. Então, e aqui na nossa floresta, ele é um protetor das matas. Então, quem chega para agredir, para desmatar a floresta, ele protege. E esse pé virado para trás é uma maneira de despistar os caçadores que estão à sua procura. Então, dá um sentido contrário dos seus passos, certo? Então, é uma maneira dele despistar aí. Então, o Curupira, ele espanta ali aqueles agressores da floresta. Nós temos também uma outra lenda que é chamada o Boto Cor-de-Rosa, que eu tenho certeza que também vocês conhecem. Bem, o Boto Cor-de-Rosa é um dos personagens folclóricos que emerge dos rios na forma de um jovem bonito e o seu objetivo é seduzir as mulheres para engravidá-las. Vamos chamar aqui o nosso Boto. Olha aqui que interessante. Bem,
Segundo a lenda, o boto ele se transforma em um homem muito bonito, principalmente nos dias de festa, lá no interior da Amazônia. Então as mulheres ficam tão encantadas com aquele homem bonito que ele atrai as mulheres ali próximo ao rio e acaba engravidando. Geralmente, quando a mulher ela não sabe quem é o pai do filho, geralmente é chamado de o filho do boto. Então isso reza a lenda aqui do Amazonas. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre as brincadeiras, né? Brincadeiras populares que vocês sempre brincavam durante a infância. Alguns de vocês, eu acredito que ainda continuam brincando. Então, vamos às nossas brincadeiras. A brincadeira folclórica mais popular do Brasil é saltar pipa, feita de varetas de bambu e papel de seda colorido. As pipas podem ser direcionadas para fazer manobras acrobáticas no céu. Olha, essa brincadeira, ela é muito conhecida no Brasil todo. Alguns estudiosos dizem que ela é a mais popular do Brasil. Mas eu sempre falo que é muito cuidado. Por exemplo, eu vejo pessoas brincando nas ruas de Manaus e é muito perigoso por causa da fiação elétrica, por causa dos carros, dos motoqueiros, e tem aquele cerol que pode ferir também, até matar as pessoas que estão transitando ali, certo? Então vocês que gostam de soltar pipa, por favor, vá para um campo, para um sítio. É muito bom brincar disso, mas não solte pipa na cidade. Outra brincadeira também, vamos lá, o pega-pega. Tenho certeza, eu brinquei muito quando eu era criança dessa brincadeira. No pega-pega, a pessoa que for trocada passa a correr atrás dos outros jogadores. O esconde-esconde é similar, mas o objetivo de se esconder e não ser encontrado pela criança que está procurando. Outro brinquedo popular são as bolas de gude, coloridas e feitas de vidro. Elas são roladas normalmente em chão de terra para atingir a bolinha concorrente. Olha só, bolinha de gude também, os meninos gostam muito de brincar dessa brincadeira, não é isso? E também nós temos o peão. O peão, há também o peão, brinquedo de madeira que é rodado no chão por meio de um barbante enrolado em sua base e depois puxado. Bem, segundo os estudiosos, foram encontrados desenhos de peão lá no Tigre Eufrates, há 4.000 anos antes de Cristo. Olha como essa brincadeira é antiga. Então, os antigos já produziu assim esse peão, né, feito de madeira. E é uma brincadeira muito antiga. Olha só as tradições, desde 4.000 antes de Cristo e até hoje, algumas crianças ainda brincam com essa brincadeira. Que interessante, né? E agora vamos falar sobre as crenças populares brasileiras. Tenho certeza que cada um de vocês tem uma crença. Alguns objetos vocês têm, acham que dão sorte, outros não dão sorte. Então vamos ver alguns mais populares. Vamos lá. Comer uvas e romãs no ano novo para ter sorte e fortuna durante o decorrer do ano que se inicia. No final do ano, há várias superstições. Também tem aquelas cores, né? Que a gente já até falou isso no 6º ano, sobre teoria das cores, porque cada cor, ela tem uma sensação, ela tem um significado. Então, no ano novo, tem pessoas que usam só branco para dar sorte, para dar paz, né? Tem outros que já gostam do amarelo, que traz dinheiro, outros do rosa, que é amor, vermelho é paixão. Então, cada pessoa tem as suas tradições, a sua maneira de passar o ano novo. Então, tudo isso são crenças populares. E também nós temos outras crenças que é, por exemplo, ferradura atrás da porta para espantar o mal olhado. Algumas das pessoas acreditam nisso. Aquela que pega o buquê da noiva será a próxima a casar, não é isso? Então, geralmente, todo casamento tem essa tradição. Uma noiva, ela pega, fica de costas e joga o buquê. E aquela moça que é solteira, que pega o buquê, acredita ser a próxima a casar ali daquele grupo. Então, é uma tradição também que faz parte do nosso folclore. Outra também tradição, cruzar com um gato preto dá azar, assim como atravessar por debaixo de uma escada. Bem, algumas pessoas acreditam que gato preto dá azar e começam a maltratar os gatos.
fazem maldades. Ou seja, se você tem essa superstição, então fique bem longe dos gatos. Por favor, não maltrate o animal que não tem nada a ver com essa crença e com essa superstição, certo? Então, outra brincadeira também, outra crença também que nós temos é trevo de 4 folhas traz sorte, assim como pé de coelho. E sexta-feira 13 é dia de acontecimentos estranhos e desgraça. Olha, nesse mês nós tivemos uma sexta-feira 13. Graças a Deus não tivemos nenhuma tragédia. Algumas pessoas acreditam tanto nessa crença que geralmente ela já acorda assim, vamos dizer, com o pé esquerdo e tudo dá ao contrário. Porque a crença é tão forte para ela que ela acaba acreditando e acontece, né? Então, e agora vamos falar sobre danças folclóricas e populares no Brasil. As danças folclóricas brasileiras estão ligadas a aspectos sacros, ou seja, religiosos, né, lendas e fatos históricos, festas típicas e brincadeiras curtidas ao som de músicas animadas. A gente vai um pouco mais rápido porque a gente está com pouco tempo. Então, vamos falar samba de roda. A principal delas é o samba de roda, onde se dança numa roda ao som de sambas, acompanhado de batida de palmas e cantos. Geralmente a mulher que fica no centro da roda e os homens batendo palma. Outra dança que nós temos é o maracatu. O maracatu geralmente é realizado também a ritos, né, religiosos. O maracatu, as danças representam personagens históricos. Existe o maracatu de baque solto e o baque virado. O baque solto é mais voltado para o lado religioso. Isso sempre acontece em Recife, geralmente em Olinda. E de baque virado, que é Nazaré da Mata, que é mais os trabalhadores rurais que se enfeitam muito e vão participar desse festejo, principalmente na época do carnaval. Nós também temos a catira. A catira acontece na região sul e sudeste, certo? Ela é caracterizada pelas batidas de pés e palma dos dançarinos. Então tem uma fila, geralmente são 10 pessoas que dançam. Antigamente eram dançadas só por homens, hoje as mulheres também dançam, então geralmente são batidas de pés e mãos. E nós temos também a quadrilha. A quadrilha é uma dança típica de festas juninas, onde um dos oradores proclama frases que determinam os movimentos da dança. E eu tenho certeza que vocês conhecem a quadrilha, né? Isso acontece nas festas juninas. Quem não conhece, quem nunca dançou uma quadrilha? Bem, e agora chegou o momento da nossa dinâmica local interativa. Questão 1. O que é folclore? Então vocês vão responder com as palavras de vocês o que é o folclore. E aí vocês vão falar o nome desse personagem. Qual seria esse personagem? Surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. Qual personagem do folclore brasileiro é representado dessa forma? E a questão 2. Qual a brincadeira folclórica mais popular do Brasil? Vocês vão responder. Vocês vão citar uma crença popular típica da sua comunidade. Ou então uma crença que vocês mesmos possuem. Na sua opinião, o que é importante para a preservação dos elementos do folclore na sociedade? Por quê? Então responda essas questões e daqui a pouco nós voltamos.
Então, chegou o momento de nós interagirmos e aqui alguns de vocês estão participando conosco. Eu gostaria de mais alunos participassem, é muito importante. Eu gosto muito quando vocês interagem conosco. E vamos à nossa questão. Qual foi a primeira questão? O que é o folclore? E surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. Qual personagem do folclore brasileiro é representado dessa forma? Olha, essas perguntas aí estão fáceis demais, né? Então, vocês aqui estão respondendo, olha só. A Kellen falou que o folclore é lendas. Perfeito, é isso mesmo, Kellen. As lendas também fazem parte do nosso folclore, mas não é só a lenda, né? Então, o que vem ser o folclore, além de lendas? É o conjunto de tradições, né? Isso, costumes que são passados de geração em geração através da oralidade, né? E pode ser as lendas, pode ser nossas crenças. Alguém de vocês tem alguma superstição? Então isso aí também faz parte do nosso folclore. As comidas típicas, nossas danças folclóricas, a religião, as procissões religiosas, ou seja, são muitos elementos do folclore. Então, parabéns aí, Kelly, que respondeu que realmente a lenda, ela faz parte do nosso folclore. E aqui o Nick, eu acho que é Nick, é o Nicolion, desculpe se eu não acertei, ele respondeu a primeira questão, que é o curupira, né, que nós até trouxemos aqui na nossa sala de aula, certo? E mostramos para vocês. O curupira, ele é um defensor, né, da nossa floresta. Ele tem os cabelos, né, todo vermelho, os pés são virados para trás, isso para despistar os caçadores. Ele dá um sentido contrário aos seus passos, né, e ele protege, espantando aqueles agressores da floresta, os caçadores, aqueles que matam os animais, aqueles que queimam. Então, ele é o nosso protetor, certo? E vamos agora para a segunda questão, não é isso? Qual brincadeira folclórica mais popular do Brasil? E sente uma crença popular típica de sua comunidade, né? Pode ser sua. Será que você tem alguma crença? Você acredita que algum objeto, alguma coisa dá azar? Quando você já participou de algum, por exemplo, no Natal, no Ano Novo, você tem alguma cor preferida que usa? Então, são várias crenças que nós temos. E na sua opinião, o que é importante para a preservação dos elementos do folclore na sociedade? Por quê? Bem, aqui nós temos o Henrique que respondeu a questão 2, soltar pipa, B, olho, tremer, alguém que morre. Olha aí, geralmente existe mesmo essa superstição, né? Quando o olho começa a tremer, geralmente são notícias ruins. Alguém, por exemplo, o Henrique, essa superstição geralmente realmente acontece. Então, tem pessoas assim que acreditam mesmo naquilo, que é uma crença popular, certo? Que acontece. E ele está falando aqui que soltar pipa. Muito bem, Henrique. É isso mesmo. Soltar pipa é considerado uma brincadeira mais popular do Brasil, mas só, como eu falei para vocês, que é uma brincadeira muito perigosa quando essa brincadeira ela é feita nas ruas, né, nas ruas movimentadas, onde tem um trânsito intenso, quando tem a fiação elétrica. Isso porque pode causar um acidente grave, tanto quem está manipulando ali a pista ou as pessoas que estão passando ali, que pode ferir ali o pescoço, motoqueiros. Acontece muito em Manaus isso. Então é importante, quem gosta dessa brincadeira, que vá para um sítio, para um campo, algum lugar onde não tenha trânsito, que também não tenha fiação elétrica. Muito bem. E pelo jeito, acho que ninguém mais tem nenhuma crença aqui, ninguém acredita em sexta-feira 13, né, que dá azar, ou trevo de 4 folhas. Ninguém tem medo de passar por debaixo da escada. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês não estão lembrados das crenças, mas a crença, ela
todos nós temos, de alguma forma, nós acreditamos que alguma coisa dá sorte, principalmente passar por debaixo da escada, que dá azar. E também nós temos a última pergunta, que o que fazer para que, na sua opinião, o que é importante para a preservação dos elementos de folclore na sociedade? Por quê? Bem, os elementos folclóricos, eles estão no nosso cotidiano, eles estão no dia a dia. Então, tudo isso é passado de geração em geração. É isso? Então, o folclore ele vai se transformando. Então, cada região do Brasil ele tem uma forma diferente de contar as lendas, dessas tradições, das danças folclóricas. Cada um tem o seu modo. Aqui nós temos o boi-bumbá e tem o mumba meu boi nas outras regiões do Brasil. Então, cada cidade tem o seu jeito e as suas tradições. Então, é isso. Ele é sempre, quer dizer, ele tem que ser mantido nessas culturas, essas tradições. Então, obrigada a quem participou conosco, continuo participando e até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.